Olá, pessoal, sou a professora Marta Cassar, estamos no módulo Legislação e essa videoaula nós vamos fazer um resumo, talvez até sejam em duas videoaulas, vamos ver como é que vai ficar aqui o andar da carruagem, como dizem os antigos, né? Um resumão da Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, um resumão específico para concurso, com foco nas questões que têm caído em concurso, desde a Vunesp até outras bancas, e vocês então se preparem para ver então agora uma retomada do que nós já fizemos e das novidades também com relação a essa lei, tá? Em primeiro lugar, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, e aqui ela se destina a assegurar e a promover em condições de igualdade. Essa palavra vai sair muitas vezes dentro desse documento legal, tá? Em condições de igualdade, o quê? O exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, três palavrinhas-chave: igualdade de condições, inclusão social e cidadania. Dessa forma, a pessoa com deficiência vive plenamente a sua vida dentro do território nacional. Vamos definir quem é essa pessoa com deficiência. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de quatro naturezas, pode ser física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode sim obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com as demais pessoas. Então, essa é a pessoa com deficiência aos olhos desse estatuto, tá? Aquela que tem um impedimento a longo prazo nas quatro naturezas que eu disse a vocês. Vamos ver como é que se avalia uma pessoa com deficiência. Bom, quando necessária essa avaliação, ela sempre vai ser uma avaliação biopsicossocial. Bio, a parte biológica. Social, a parte psicológica, de aprendizagem também. E a parte social, a parte de relacionamento. Então, ela é realizada por uma equipe multiprofissional e por uma equipe interdisciplinar. Com foco no quê? Nos impedimentos e nas funções e estrutura do corpo, com foco nos fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, com foco na limitação no desempenho de atividades e com foco na restrição de participação. Fiz um quadrinho aqui para vocês, para ficar fácil, uma mapinha mental, tá? Avaliação da deficiência, quando necessária, de forma biopsicossocial, feita por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Quais as considerações? Essas quatro que acabamos de mencionar, ok? Vamos para frente. Dentro desse documento legal, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, várias terminologias serão utilizadas. Como é que esse documento vê a terminologia sobre acessibilidade? Trata da possibilidade de utilização pela pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida com segurança e autonomia de espaços, equipamentos e informações, inclusive informações tecnológicas, tá? Outra palavrinha que aparece bastante é desenho universal. O que é um desenho universal? São produtos, ambiente, programas que servem para ser usados universalmente, tanto a pessoa com ou sem deficiência, ou seja, qualquer pessoa pode usar sem necessidade de adaptação. Então, na criação de algo novo, já se cria de uma forma que a gente chama de desenho universal, para que não tenha impedimento este ou aquele de estarem utilizando. Tecnologia assistiva. Nós já falamos sobre o conceito da tecnologia assistiva e da ajuda técnica. Nós sabemos que essa tecnologia são produtos, são equipamentos, são dispositivos que visam a autonomia da pessoa com deficiência ou também a mobilidade reduzida para a sua melhor qualidade de vida, tá? Então, a tecnologia assistiva é outra palavrinha-chave que vai surgir muito dentro do nosso estudo e fiquem atentos quanto a ela. Aí, esse documento legal vai nos falar de conceitos e tipos de barreiras. Quais são as barreiras existentes? Barreira, para esse documento, é qualquer obstáculo que impede a pessoa com deficiência de usufruir de seus direitos. Que direitos? Os direitos que estão apregoados na Constituição. A lei diz o que para nós, esse documento? Que tem barreiras urbanísticas, arquitetônicas, barreiras nos transportes, barreira na comunicação, barreiras atitudinais, que são as mais
sérias, porque somos nós que provocamos essas barreiras. De que forma? Estacionando um carro no local que é para a pessoa com deficiência, não respeitando o direito dela de sempre ter prioridade, por exemplo, numa sala de cinema, sentando em locais que são pertinentes a eles, dentro de um teatro, enfim. E também tem as barreiras tecnológicas. Então, todo tipo de barreira que acontece, que impede que a pessoa viva plenamente sua cidadania, são barreiras que são consideradas nesse documento. Outros conceitos. Comunicação. Como é que esse documento vê a comunicação? Interação do cidadão que abrange línguas, inclusive as libras e braille. O que é libras? É a linguagem dos sinais. O que é o braille? É a linguagem, as bolinhas, né, que os cegos leem com o tato, leem com as pontas dos dois dedos indicadores e os outros dedos muitas vezes também. E o sistema de comunicação tátil e outros, né? Então, comunicação para esse documento legal tem sentido para citar essas questões que acabei de dizer. Adaptações razoáveis são modificações necessárias que não acarretem ônus desproporcional a fim de assegurar os direitos da pessoa com deficiência em igualdade de condição com as demais. Elementos de urbanização. Qualquer componente de obra de urbanização, tais como saneamento, esgoto, encanamento e outros. Então, esses elementos também têm que ser previstos para quem trabalha com ele, se for uma pessoa com necessidade especial, né, com deficiência, ou também aquele que vai utilizar. Mobiliário urbano. O que é mobiliário urbano? É o conjunto de objetos nas vias e espaços públicos. Marta, me dê exemplo. Olha, o semáforo é mobiliário urbano, placas na rua são mobiliários urbanos, ou seja, é aquilo a mais que tem nas vias públicas e devem ser 100% acessíveis. Pessoa com mobilidade reduzida. Quem são essas pessoas? Bom, aquela que por qualquer motivo tenha dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando, no caso, uma redução efetiva da sua mobilidade. Quem são? Me dá exemplos, eu coloquei para vocês aqui. O idoso, as gestantes, a lactante, a pessoa com criança no colo e até mesmo o obeso. Residências inclusivas. O que são essas residências inclusivas e essa moradia para vida independente da pessoa com deficiência? Bom, as residências inclusivas é um serviço de acolhimento do SUAS. Lembrem que o SUAS é um serviço único de assistência social do nosso Brasil, com apoio psicossocial para a pessoa com deficiência que não tem autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados. Então, é uma residência de quem não tem aquela família para dar aquele apoio para a pessoa que tem a deficiência, pessoa com deficiência. Então, é um serviço que o SUAS oferece, tá? E moradia para vida independente é uma moradia com estrutura adequada de vida independente, ou seja, ela tem a pessoa com deficiência que reside nessas moradias, não precisa pedir ajuda para abrir e fechar a janela, para abrir e fechar a porta, tem tudo na altura correta, tem vasos sanitários, tem tudo, chuveiro, torneira para abrir o chuveiro, torneira, pia rebaixada. Para quê? Se ele usa cadeira de roda, ele tem condição de fazer tudo sem precisar pedir uma ajuda. Está tudo tranquilo ali para ele. Então, essa moradia de vida independente ela é 100% acessível. Aí nós partimos então para dois conceitos: conceito de atendente pessoal e de acompanhante. Quem são? A pessoa com deficiência muitas vezes precisa de um atendente pessoal e de um acompanhante, dependendo da deficiência dela, né? E depois tem também aquele apoio escolar que nós vamos ver já já. O atendente pessoal é a pessoa, membro da família ou não, que com ou sem remuneração, pode ser até um trabalho voluntário, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício das suas atividades diárias, no banhar, no alimentar-se, etc. Excluídas aqui técnicas ou procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. O que quer dizer isso? Que esse atendente pessoal, ele vai fazer tudo o que precisa para a rotina da pessoa com deficiência, mas não vai poder, por exemplo, ideia, aplicar uma injeção, porque isso é um serviço técnico. Tem gente técnica foi formada dentro de uma profissão para fazer isso. Então, desde que não fira esse princípio de fazer um serviço, por exemplo, colocar uma sonda na pessoa, então, aí sim é considerado um atendente pessoal.
E o acompanhante, ele acompanha a pessoa com deficiência, pode ou não desempenhar a função de atendente pessoal. Então, é alguém que vai fazer companhia para a pessoa, mas vai servi-la no sentido de atendê-la nas necessidades que ela não pode realizar sozinha. Aí eu trouxe para vocês aqui esse profissional de apoio escolar que vocês vão ver muito na escola, que é uma pessoa que exerce atividades de alimentação, de higiene, de locomoção do estudante com essa deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário. Escrever, copiar, recortar, tudo que for necessário. Colar, colorir e mostrando para aquele estudante, a partir de uma interação entre os dois, o que vai ser feito. E aí ele fala que esse profissional pode estar dentro da escola em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas ou privadas, quer dizer, independente se a mãe paga uma escola particular, tem que estar lá esse profissional de apoio. A lei está dizendo, tá? Sem custo nenhum a mais para os pais com relação a isso, tá? Bom, e ele vai poder dar esse apoio também excluindo aquelas que são técnicas e procedimentos de profissões legalmente estabelecidas. Como eu falei, injeção, troca de sonda, colocar um respirador para a criança, isso tudo quem vai fazer é alguém técnico, no caso, alguém da enfermagem. Daí, se for um caso mais delicado de pessoa com deficiência, a escola vai ter que prover. Muitas vezes tem que entrar até com meios legais, o que eu tenho visto ultimamente e vi nos últimos anos. Portanto, fiquem atentos à resposta correta. Esse apoio tem que ser dado, porém, essa pessoa não pode executar tarefas que são tarefas de profissões legais. Guarde bem isso. Bom, daí nós vamos falar sobre a igualdade e a não discriminação. Vamos refletir sobre isso. O que é a igualdade e a não discriminação? Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. O que é discriminação aos olhos dessa lei? Nós já vimos discriminação em outra lei, né, foi o ECA, por exemplo. E também vimos discriminação em outras legislações, por exemplo, com relação à pessoa com orientação sexual, que nós vimos em outros documentos. Então, nesse caso, o que é? Nesse olhar aqui da pessoa com deficiência, o que é a discriminação? Em razão da deficiência, toda forma de distinção considera-se discriminação, restrição ou exclusão por ação ou até mesmo por omissão, que tem o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e o fornecimento de tecnologias, ou seja, o próprio poder público, se não prover essa pessoa com deficiência de materiais necessários, por exemplo, dentro de uma escola, ele também vai ser penalizado. E a penalização está lá no último capítulo desse documento legal, tá? A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para fazer o que ela bem entender. Ela pode casar, ela pode ter filhos, ela pode adotar um filho, ela pode ter uma infinidade de outros direitos, os quais uma pessoa sem deficiência tem direito, porque isso o artigo 5º da Constituição garante. E é dever de todos que eu digo é todos, eu, você, qualquer pessoa, a comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência, tá? O que mais temos aqui? Quem deve efetivar os direitos da pessoa com deficiência relativos à vida, à alimentação, à educação, em resumo, de todos os seus direitos? São três os responsáveis, os três grandes responsáveis: o Estado, a família e a sociedade. Todos são responsáveis para fazer com que a pessoa com deficiência exerça esses direitos dela, a vida, a alimentação, a educação e todos os outros direitos, a saúde, etc. No tocante a atendimento prioritário, a pessoa com deficiência tem direito ao atendimento prioritário com a finalidade de proteção e socorro, de atendimento em instituições e serviços de atendimento público, como, por exemplo, um hospital, uma escola, disponibilização de recursos tanto humanos quanto tecnológicos, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros, de garantia de segurança no embarque e no desembarque,
acesso a informações e disponibilização de comunicação acessível, restituição de imposto de renda e tramitação processual, judicial ou administrativa. Desses itens aqui, gente, dessas alíneas, posso até chamar aqui, que não são alíneas, mas poderia ser, que estão com letras aqui, que eu coloquei a vocês, da letra A até a letra E, é a pessoa que está acompanhando a pessoa com deficiência, aqueles que nós estudamos logo ali acima, eles também passam a ter os mesmos direitos porque estão acompanhando a pessoa com deficiência, com exceção à restituição do imposto de renda e tramitação de processo judicial ou também processo administrativo. Fiz um quadrinho aqui para vocês para ficar mais fácil. Atendimento prioritário do 1 ao 5 para os dois, para o acompanhante e para a pessoa com deficiência. E 6 e 7 apenas para a pessoa com deficiência, tá? Com um quadrinho, um mapinha para vocês. Quais são os direitos fundamentais? Bom, compete ao poder público, sempre o poder público, garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a sua vida. Em que sentido? Vida, habitação, reabilitação, saúde, moradia, trabalho, assistência social, previdência social, na área cultural, esportista, turismo, lazer, transporte e mobilidade. Isso são tarefas do poder público. Com relação ao direito à vida, esse documento legal nos traz que em situações de risco, emergência e calamidade, a pessoa com deficiência é considerada vulnerável, devendo o poder público adotar as medidas necessárias para a sua segurança. Nos casos de risco de morte e emergência em saúde, a pessoa com deficiência poderá ser submetida à cirurgia sem o seu consentimento. Em todos os outros deve haver o consentimento dela, se ela não tem comprometimento na parte intelectual. Sempre tem que ter o consentimento dela. Tá? Não pode se fazer porque quer. Vamos fazer uma cirurgia porque assim ele vai ficar melhor. Se a pessoa não quer, não vai ser feita. Tá? Direito à saúde, então da vida nós já falamos, vamos falar do direito à saúde da pessoa com deficiência. Ela tem atenção integral à saúde por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Marta, mas nem precisava falar isso, porque todos têm direito universal ao SUS. Sim, mas o documento teve que dizer isso para dar essa garantia à pessoa com deficiência. As ações e os serviços de saúde pública devem assegurar diagnóstico e intervenção precoce, atendimento psicológico, inclusive para os familiares e atendentes pessoais, oferta de próteses e ortóteses, quando é o caso. Uma observação que eu quero fazer para vocês com relação ao inciso 10. Diz que o atendimento deve ser domiciliar, mas no caso dele não ser possível, poderá ser prestado fora dele desde que esgotados todos os meios possíveis de atendimento domiciliar, no caso da saúde. Garantia de transporte para essa pessoa com deficiência e seu acompanhante, e garantia de acomodação para ele e para o acompanhante também, quando se trata de hospitalização. É vedada a cobrança de quaisquer valores diferenciados em plano de saúde por conta da condição de pessoa com deficiência. Vocês vão ver muito isso nesse documento. Se tem um espaço no cinema reservado, não pode cobrar nada mais. O taxista tem um carro especial para a pessoa com deficiência, não pode ser cobrado nada mais. Mas a escola tem vaga para atender uma pessoa, assim, essa pessoa tem a deficiência, sim, não pode cobrar nada mais também. Esse documento dá essa garantia de zero cobrança, porque a lei garante que ele tem esses direitos de acessibilidade, essa tecnologia assistiva e etc. Guardem bem isso, tá? Com relação ao direito à educação, nós estudamos na videoaula número 2, vocês sabem que a educação constitui um direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo, nós já falamos o que é isso, em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma que, ao alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, segundo seus interesses e segundo suas necessidades de aprendizagem. Então, uso uma flechinha aqui, porque essa questão, repeti, inclusive, já falei na videoaula, porque pode ser que essa questão caia em concurso. De quem é o dever de assegurar a educação? Vamos rever? Do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade.
Incumbe ao poder público também assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar e acompanhar e também avaliar o quê? O sistema educacional inclusivo, um projeto pedagógico que institucionaliza o atendimento educacional especializado às AEs, a oferta de educação bilíngue, ou seja, também em Libras, em Braille e também na língua portuguesa na área de escrita, a adoção de medidas individualizadas e coletivas favorecendo acesso, permanência, participação e aprendizagem em instituições de ensino. Então, olhar bem qual é a deficiência, como nós vimos anteriormente, e atender de forma também coletiva toda a classe. Pesquisas, planejamento de estudo. Que pesquisa? Pesquisa em toda a área, para poder dar cada vez melhor um suporte para a pessoa com deficiência. Planejamento de estudo de caso, cada caso é um caso. Então, estudar, planejar, trabalhar para que aquela pessoa com deficiência tenha naquele espaço de trabalho, naquele espaço educacional, todo o conforto, toda a mobilidade, toda a quebra de barreiras para que ele possa viver plenamente a cidadania dentro da escola. Participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias, ou seja, gestão democrática, incluindo todos, adoção de práticas pedagógicas inclusive formação para professores, essa formação e disponibilização de professores para o atendimento especializado à sala AEE, oferta do ensino de Libras e também no sistema Braille para o uso de recursos e também o uso de tecnologias assistivas, como nós vimos. Igualdade de condição no acesso à educação superior, no ensino tecnológico e profissionalizante, inclusão de conteúdos curriculares no ensino superior relacionados às deficiências, para que esse assunto cada vez se torne mais conhecido, esse estatuto inclusive mais conhecido. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos, atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar, responsabilidade do poder público e acessibilidade para todos no sentido de edificações, ambientes e atividades. Toda construção relacionada à escola tem que prever acessibilidade. Rampas, sinalização correta, barras, banheiros acessíveis, etc. Tá? Isso tudo é dever do poder público. Aí partimos para o direito à moradia. A pessoa com deficiência tem direito a uma moradia digna no seio de sua família, natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro, ou também desacompanhada, ou moradia para uma vida independente, ou ainda numa residência inclusiva, tá? Esse é um direito dela, de morar. Ela pode morar sozinha ou acompanhada, a decisão é dela. Artigo 5º da Constituição Federal, direito de todos. Bom, ela também tem o direito ao trabalho, aqui está tudo resumido, tá, gente? A pessoa com deficiência tem o direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente sempre acessível e inclusivo, em igualdade de condições com os demais. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Se a pessoa foi aprovada no concurso, entrou para trabalhar num local que não tem acessibilidade, que a impede de exercer o seu trabalho, então tem que tomar as providências legais, tá? E se trata de uma instituição privada, a mesma coisa. Da habilitação profissional e da reabilitação profissional. O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e reabilitação profissional, para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitados a sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. Da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Portanto, desde que tenha tecnologias assistivas, desde que tenha regras de acessibilidade, os termos trabalhistas são os mesmos para todos, né? É claro que deverá ter uma adaptação aí razoável para que a pessoa com deficiência possa, de fato, trabalhar. O direito à assistência social. Os serviços, os programas, os projetos, os benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da segurança de renda, a acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia
e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da sua plena participação social. Agora, olhe que interessante. É assegurada à pessoa com deficiência que não possua meios para prover a sua subsistência, nem de tê-la promovida por sua família. Então, se a pessoa não consegue promover a sua subsistência e se não tem família para sustentá-la, eles vão receber um benefício mensal do governo federal de um salário mínimo, tá? Direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades em relação às demais pessoas. Ela tem direito ao acesso a esses bens culturais no formato acessível, a programas de televisão, a cinemas, a teatro e quaisquer outras atividades, desde desportivas até visitas a monumentos, a locais de importância cultural. Todo esse acervo é direito da pessoa com deficiência, assim como é direito de todos os cidadãos, né? E não foge à regra deles também. Nos teatros, cinemas e auditórios, estádios, ginásios de esportes, locais de espetáculos e de conferências similares, sempre terão que ser reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência. As salas de cinema devem oferecer em todas as sessões, não só uma sessão, só às 3 da tarde oferece. Não, em todas as sessões os cinemas devem oferecer esses recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Também os hotéis, as pousadas ou similares devem ser construídos observando-se os princípios do desenho universal, lembram aquele termo que nós aprendemos lá na frente? Além de adotar todos os meios de acessibilidade conforme a legislação em vigor. 10% dos dormitórios de cada hotel que vai ser construído, e aí a fiscalização da prefeitura tem que estar atenta a isso, tem que ser acessíveis, tá? O que mais nós temos aí a dizer a vocês? Sobre o transporte e a mobilidade. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de quê? De identificação e eliminação de todos os obstáculos e barreiras de acesso. Ou seja, em todas as áreas também deve ter uma área exclusiva de estacionamento devidamente sinalizada para a pessoa com deficiência. Esses estacionamentos têm que ter essas vagas reservadas e essa vaga não pode ser utilizada por terceiros. Esse uso indevido da vaga, lembram que eu falei que tem barreiras atitudinais? Acontece muito. Você já deve ter visto. Então, tem legislações aí dentro do Código de Trânsito Brasileiro para essas multas e tudo mais. Para quem invade a área que é da pessoa com deficiência. Os táxis também. As frotas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. As locadoras de veículos também têm uma obrigação legal. Um veículo adaptado para uso da pessoa com deficiência a cada 20 veículos que eles têm na frota, tá? Acessibilidade. Vamos ver o que tem aqui. A acessibilidade é um direito que garante à pessoa com deficiência ou à pessoa com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e participação social. Aí eles nos dizem que, também com relação a acesso à informação e à comunicação, é obrigatória a acessibilidade nos sites da internet, vamos falar de uma forma mais clara, por empresas ou representações comerciais no Brasil ou por órgãos do governo. Para isso, para o uso da pessoa com deficiência, sim, dar garantia a ela ao acesso a qualquer informação disponível conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade. Então, uma metodologia assistiva aí seria os computadores, os notebooks, os celulares já terem a tela ampliada para a pessoa com deficiência e outros recursos também para que possam ser utilizados. Como eu falei, a tecnologia assistiva ela prevê que se maximizem a autonomia da pessoa com deficiência, com mobilidade pessoal e em relação à mobilidade pessoal e a qualidade de vida. O direito à participação na vida pública e política. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e oportunidade para exercê-los em condição de igualdade com as demais pessoas.
a pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e também de ser votada. Então, ela pode participar do pleito, os prédios têm que estar acessíveis para ela votar. Se o prédio não é acessível, tem que se tomar uma posição, uma proposta de alguém trazer a urna para ela poder votar, mas para não se ter problemas de humilhação e de outras questões aí que fogem da ética, que tenha acessibilidade ao prédio para que a pessoa com deficiência possa exercer a sua cidadania do voto. Também ela pode também ser uma candidata ou candidato a qualquer cargo dentro de uma eleição, tá? Com relação à ciência e tecnologia, é ao poder público que deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação e a capacitação tecnológica voltada à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social. Vejam que a inclusão social nós estamos falando a todo momento, tá? Acesso à justiça. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, garantindo sempre que requeridos adaptações e recursos à tecnologia assistida. Então, né, ele vai ter acesso a processos e tudo mais, mesmo que tenha que oferecer essa adaptação e recursos da tecnologia assistida. Bom, crimes e infrações administrativas. Acontece muito com a pessoa com deficiência, né? É cometido crime e infrações com relação a ele ou a ela. Bom, praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão da sua deficiência. Pena é a reclusão de 1 ano a 3 anos, uma multa que aumenta 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado, se é aquela pessoa que está cuidando, né? Aquela tem essa responsabilidade por ele. Isso é só apenas um que eu coloquei como exemplo, mas existem outras sanções, tá? Quais são as outras? Se a pessoa apropriar-se de bens ou desviar-se de bens, proventos, pensão, benefício, remunerações ou qualquer outro rendimento da pessoa com deficiência. Ela desviou, ficou para ela ou passou para outra pessoa. Também tem pena de 1 ano a 4 anos e também uma multa, que vai aumentando se é cometida pelo tutor, pelo curador, pelo síndico do prédio, do local que ela mora, pelo liquidatário, pelo inventariante, pelo testamenteiro, pelo depositário judicial ou por aquele que se apropriou em razão de ofício ou profissão. É um enfermeiro, é um professor, se apropriou do bem, daquele benefício que a pessoa recebia em função da sua deficiência. Também é um crime abandonar a pessoa com deficiência num hospital, numa casa de saúde, numa entidade de abrigamento ou congêneros. Também tem penalidades aí de reclusão e de multa. Também, quando a pessoa tem retido o seu cartão magnético, que é um meio eletrônico, da pessoa com deficiência, e aí desviar, né, esses proventos, benefícios de pensão ou remuneração, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outra pessoa. Também, então, aí tem essa questão da penalidade, prisão, né, detenção de 6 meses a 2 anos, e sempre tem uma multa e tem um agravante. Cada vez que a pessoa tem uma ligação maior com a pessoa com deficiência, o agravante é maior. Agora vocês vão, pessoal, receber esse arquivo, o arquivo que eu sempre mando para anotações, que é a legislação completa, o arquivo em PDF e o simulado. Realizem e quaisquer dúvidas se reportem a mim, tá bom? Tchau, obrigada!